Sabe aquele colaborador que entra na sua sala para perguntar por que o fulano foi promovido e ele não? E aí você fala assim para ele, olha, eu vou te responder essa pergunta, mas eu preciso que você faça um favor para mim antes de eu te passar esse feedback. Hoje não sei se você sabe, mas lá a nossa cozinha industrial, ela deu uma pane e a gente tem 100 almoços para servir. E né, nesse turno agora, e eles não vão conseguir preparar o almoço. Então eu preciso que você vá, desça lá no prédio e veja com o rapaz da pastelaria, sabe aquela banca de pastel que tá lá embaixo? E se ele consegue produzir 100 pastéis pra gente servir para os colaboradores aqui para a hora do almoço, pelo menos para quebrar um galho, e ver quanto que ele cobra, né? E me traz essa informação, porque a gente precisa solucionar o problema do almoço antes, tá bom? Aí o colaborador vai lá, volta, e aí ele fala assim, então, Silvana, eu desci lá na barraca do pastel e ele não consegue produzir 100 pastéis para a hora do almoço. Então, a gente vai ter que pensar em alguma outra solução. Aí eu viro para ele e falo assim, então, senta aqui um pouquinho que eu vou chamar a Mariana. Senta aqui um pouquinho, por gentileza. Ai, Mariana, por gentileza, você pode vir aqui na minha sala? Aí a Mariana chega e fala, oi Mariana, tudo bem? Não sei se você sabe, deu um problema lá na nossa cozinha e hoje a gente não vai conseguir servir os almoços para os colaboradores. E sabe aquela barraca de pastel que tem lá embaixo no prédio? Dá uma descidinha lá e vê se ele consegue providenciar 100 pastéis pra gente servir na hora do almoço, pelo menos para quebrar um galho, e depois a gente pensa no que fazer. Aí a Mariana vai lá, desce no prédio, vai lá, conversa com o pasteleiro fala, olha, 100 eu não consigo. Aí a Mariana vai, negocia, tá, mas quantos que você consegue? Ah, pelo menos uns 50. Ah, então tá bom, então reserva esses 50 pra mim, e eu já vou vir aqui te pagar, mas já pode ir fritando, porque já são 11 horas e eu já preciso desses pastéis. Aí a Mariana foi lá na outra barraca do hot dog, conversou com o rapaz do hot dog, falou assim, quantos hot dogs você consegue? Eu preciso disso para dentro de meia hora no máximo. E aí conseguiu os hot dogs, foi numa frutaria que tinha na frente do prédio, conseguiu uma cesta de frutas enorme e tinha mais uns salgados lá, uma coxinha, empadinha, quibe, enfim, ela conseguiu 100 itens para servir de almoço para o pessoal e subiu na sala da Silvana, abriu a porta. Sil, eu não consegui os 100 pastéis, como você me pediu, mas eu sei que como era urgente, né, e o pessoal precisa almoçar, eu consegui 30 hot dogs e também peguei uma cesta enorme de frutas que veio, eles tinham coxinha, tinha empadinha, tinha quibe, enfim, ao todo eu consegui 100 itens para servir na hora do almoço, assim, pelo menos pra gente quebrar um galho, e eu negociei com todo mundo, você vai poder pagar amanhã, tá? Já peguei o Pix do pessoal, tá aqui o Pix, tá aqui o valor, tá aqui o telefone de cada um deles, então se o financeiro conseguir pagar amanhã, se pagar hoje melhor, mas eu já negociei para pagar amanhã, tá bom? E dentro de 20 minutos, no máximo, eles entregam tudo aqui na nossa cozinha. E aí, qual que é o final da história? Por que será que a Mariana foi promovida e o outro colaborador não foi? Então, quando a Mariana saiu da sala, a Silvana falou para o colaborador, você entendeu por que a Mariana foi promovida e você não? Porque a gente precisa de pessoas que solucionam problemas. Tá bom, mas a história não acaba aí. O que eu quero trazer para vocês em cima dessa reflexão? Porque essa história a gente escuta muito, né, nas redes sociais, já escutaram aí diversas vezes, mas o ponto que eu quero trazer para vocês é que isso sim acontece, mas quando você conhece os seus colaboradores por nome, quando você tem contato com os seus funcionários, onde tem um número mais reduzido dentro da sua empresa. Agora você, empresário, que tem mais de 500 colaboradores, 800, 1000, como que você consegue avaliar se aquele profissional é merecedor de uma promoção ou não? Você vai ter que confiar 100% na palavra do seu gestor, né, do seu time de liderança, e até que ponto você entende que aquilo está sendo justo ou não, se aquela promoção está sendo dentro dos parâmetros que você almeja de valores para a sua organização. Então, para isso, existe plano de cargos, carreiras e salários atrelado com uma bela avaliação de desempenho, onde você consegue ter indicadores e você consegue ter a certeza que
o senso de justiça e a igualdade de crescimento para todos os colaboradores existe dentro da sua organização. Sem plano de cargos, carreiras e salários, fica muito difícil quando você não consegue mais identificar os colaboradores por nomes, né? Chega um momento da sua vida que fica difícil memorizar o nome de todo o time, sendo liderança ou não. E como que a gente traz essa igualdade e essa transparência de que sim, todos os colaboradores têm a possibilidade de crescimento da sua empresa? É sobre isso que eu quero dizer. Então, pensa nisso.